dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. 23 de março de 2020, nós estamos aqui para a nossa devocional, nesse tempo que nós estamos passando, onde cada um recluso na sua casa, nesse tempo que nós estamos para justamente colaborarmos com a nossa sociedade diante de tudo que nós temos vivido. Esperamos em Deus e temos orado ao nosso Deus, que o Senhor te abençoe através deste trabalho que nós estamos realizando. A Igreja Presbiteriana Floresta, ela participando da sua vida através das devocionais que você vai receber todas as manhãs. E eu convido você a meditar na palavra do Senhor, para que nesse momento de aflição você não tenha medo, mas que você tenha fé. A palavra de Deus, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, a palavra do Senhor assim nos disse: Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Os discípulos de Jesus, eles atravessaram o mar da Galileia por ordem do Senhor Jesus. O Senhor havia lhes dado uma ordem, o Senhor havia lhes passado um mandamento, o Senhor havia dado a eles um propósito. Era fim de um dia, cansado, vários trabalhos, vários atendimentos, milagres realizados. E a Bíblia diz que Jesus dormia ali na popa do barco, encostou a sua cabeça e dormia. A Bíblia diz que de repente, de forma inesperada, súbita, começa uma tempestade. O barco fica agitado de um lado para o outro. Aquilo que antes estava debaixo de um controle, agora passa a ficar sem controle. E a Bíblia vai nos mostrar que ao sabor do vendaval, o barco era jogado de um lado para o outro. Os discípulos tentam resolver o problema à sua maneira, dentro do seu conhecimento, dentro da sua capacidade, ou seja, na sua própria força. E a palavra de Deus vai nos mostrar que cada vez mais o mar ficava agitado e o barco se pendia para poder naufragar. Foi quando os discípulos, vendo que eles não tinham controle da situação, tomados de um pavor, cheios de medo, vendo que o barco começava a encher-se de água, é assim que eu imagino a cena daquele momento, a palavra de Deus vai nos mostrar que o fantasma do medo assalta o coração daqueles homens que receberam a palavra do Senhor de atravessar o mar, de chegar ao outro lado da margem. Eles estão tomados de pavor. Eles não detêm o controle das coisas. E então eles acordam o Senhor apavorados e dizem: Mestre, não te importa que viemos a perecer? A Bíblia diz que Jesus se desperta do seu sono. Jesus acorda do seu descanso. Com toda a autoridade que ele tem, ele faz acalmar a tempestade. E é muito interessante, meus irmãos, que mediante a ordem de Jesus, o mar se acalma. As coisas tomam uma tranquilidade. Aquilo que antes era motivo de pavor, mediante a palavra liberada do Filho de Deus, tudo se acalma. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Uma pergunta que deve soar em nosso coração nessa manhã de segunda-feira é justamente a seguinte: por quê? Por que deveriam ter fé ao invés de ter medo? Por que devemos ter fé nos momentos das aflições, quando muitas vezes o que ressalta o nosso coração é o medo? Rapidamente, vamos compartilhar verdades de Deus ao nosso coração. Primeiro, por causa da palavra de Jesus. Quem disse aos discípulos, passemos ao outro lado da margem, foi o Senhor. A sua palavra não passará. E se o Senhor tem declarado ao seu coração, nesses dias de aflições, nesses dias em que o medo do coronavírus espanta o coração da humanidade, se o Senhor lhe trouxe palavra que Ele é contigo, não temas. Ele é aquele que cumpre a sua palavra. Segundo, por causa da presença de Jesus. O Senhor estava com eles.
mesmo dormindo, mas ele estava ali presente, porque ele está ali como homem, descansando, mas o Senhor se faz presente. Hoje nós não temos a pessoa, o ser humano do Senhor Jesus conosco, mas nós temos o seu Espírito. Nós temos as suas promessas sobre nós, nós temos essa presença manifesta a nós pelo Espírito de Deus. Portanto, não temas, creia que o Senhor é contigo. Terceira verdade que eu e você aprendemos nessa manhã, por causa da paz de Jesus. Embora ele soubesse que aquela tempestade haveria de passar, ele dormia tranquilamente. Eu espero que você esteja descansando, dormindo. Apesar de não ser um tempo de férias, não é tempo de ficar saindo, passeando, até porque hoje na nossa cidade tudo está fechado, mas esse é um tempo de você ter paz no seu coração, orar ao Senhor e aguardar o tempo onde tudo há de voltar, se for a vontade de Deus, para que você possa viver a sua vida. E em quarto e último lugar, a verdade que eu quero compartilhar com você nessa noite: tenha fé ao invés de ter medo, por causa justamente do poder de Jesus. Ele é aquele que tem toda a autoridade. Nele, todo o poder. Ele é o Criador do céu. Ele é o Criador da terra. E nós somos rebanho de suas mãos. Então, na jornada da vida, na caminhada que nós temos, nós somos surpreendidos por tempestades. O coronavírus se tornou uma tempestade em nossas vidas, mas nem sempre conseguimos administrar as nossas crises. Aquilo que começou lá na China espalhou-se pelo mundo e o governo humano já não tem mais o controle. Mas se Jesus caminha contigo, se o Senhor é convosco, se você tem vivido a aliança do Senhor, você não precisa ter medo. O que você precisa é ter fé, que esses dias passarão e a palavra de Deus jamais passará. Que o Senhor te abençoe, que a sua segunda seja uma segunda de alegria, de convivência familiar e de bênçãos no Senhor. E eu quero orar por você nesta hora. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Sê conosco nesses dias de aflições e que pela presença manifesta do teu Espírito, o nosso coração se encha de fé para aguardarmos a vontade do Senhor cumprir-se em nós. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso desejo é que o Senhor te abençoe no decorrer desse dia e que a graça do Senhor seja sobre você. A paz do Senhor.